gente, tudo bem com vocês? Se não tiver, há de ficar. E Deus há de querer sempre. E nunca esqueçam disso. Então, gente, nesse vídeo minha mãe vai falar como é que foi a minha cura do câncer, gente. Isso aí, um grande vencedor, né, meu amor? Sim, gente, sim, eu já teve câncer. Por isso que eu tenho esse bracinho, gente. Esse bracinho lindo que é de quem? Da mamãe e do papai. Ah, bom, pra não ter briga, né? É. Oi, amores da Fran, tudo bom com vocês? Espero que sim, para honra e glória do Senhor. Meus amores, eu resolvi, depois de muito tempo, ou seja, mais de um ano de canal, eu resolvi falar sobre o milagre do meu filho, né? Como vocês viram aí no título, inclusive eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre isso. Espero que vocês entendam. Tudo que eu vou falar aqui para vocês. Eu não vou falar de religiosidade, eu vou falar sobre Deus e minhas experiências com Deus, tá bom? Respeito todas as religiões e Deus é um só, né? E eu quero falar do grande milagre dele e eu vou fazer uma playlist a partir desse vídeo, né? E eu quero contar essa história. Foi muito difícil para mim tomar essa decisão. Foi mais de um ano, né? Como eu disse, mais de um ano tentando gravar. Eu tentei inúmeras vezes, eu gravei 1, 2, 3, mais de 5 vezes e eu não conseguia, então eu não estava pronta, né? E mesmo não estando pronta, algumas pessoas não entenderam, infelizmente, né? Porque eu sou muito atuante lá no meu Instagram, o Pedro também. Quero colocar o Evandro lá, né, o meu marido, para também conversar com vocês, ter essa intimidade maior assim, nessa ligação que eu acho importante, interessante e que nos traz muita coisa boa, e a gente também levando muita coisa boa para vocês de uma certa forma. É o que eu tento sempre trazer, palavras de fé, palavras de motivação, de perseverança, sabe? Então, assim, os vídeos terão esse tema. Tenho um milagre para contar e eu fiz uma playlist e vou estar colocando todos esses vídeos. Pretendo que sejam vídeos pequenininhos, até para não ficar muito cansativo e também não ficar muito pesado para mim, porque embora nós temos uma história de cura para contar, ficaram alguns traumas e ainda é bem difícil para mim falar ainda sobre isso, tá bom? Apesar de já ter passado muito tempo, né? Eu acho que quem passa pelo que nós passamos com o nosso bebê de 3 aninhos de idade e tudo que a gente assistiu e viveu ali naqueles quase 2 anos de tratamento, né, contra o câncer. Então, eu acho que a pessoa que entra, né, nesse mundo, né, que pouco se é falado, né, é um choque muito grande. Essa palavra é uma palavra muito assustadora, é uma das palavras mais assustadoras que eu conheço, né? Então ainda me dói, ainda me traz recordações, coisas que eu quero que fique no passado, me traz lembranças que eu quero esquecer. Então para mim fica bem difícil, inclusive eu tô bem nervosa nesse momento, né? Mas eu vou fazer e Deus já estava me incomodando muito sobre esse assunto, né? Eu precisava falar, precisava criar forças para estar aqui falando com vocês. Então eu vou começar a nossa história e vou começar do comecinho, né? Quando eu e meu marido, a gente se apaixonou, né? E veio o Pedro, né? A minha intenção na vida sempre foi ter 2 filhos, tá? Eu sempre pensei que 2 filhos seria um número bom, porque eu queria que meu filho, quando eu não tivesse, eu tenho um filho de 22 anos, tá, gente? Ele fez esse ano de 2022. E então eu não queria que meu filho fosse sozinho na vida, eu queria que ele tivesse um irmãozinho, né, para contar a vida inteira, porque a gente não vive para todos sempre. Então eu queria que ele tivesse alguém que ele pudesse contar, né, na vida. Então eu achava que era importante e ainda acho até hoje, né, que ter um filho só não é bom. Essa é a minha opinião.
Mas enfim, né? Nós tivemos o Pedro veio com saúde, veio uma criança linda. Eu fiz um barrigão enorme que parecia que com 4 meses parecia que eu tinha 7, que tinha 3 gêmeos na minha barriga. Foi bem difícil para mim, né? As minhas gravidez, elas são sempre muito complicadas, porque eu passo mal o ano, assim, todo aquele período da gestação eu sempre passo muito mal, né? Não é mal de tipo, nossa, tem que estar internada toda hora, não. É muito mal-estar, enfim, né? Não é o caso, né, que a gente vai conversar aqui. E o Pedro, eu sou professora, psicopedagoga, né? Então eu trabalhava numa escola em Copacabana, nós morávamos em Copa e eu trabalhava em Copa, tá certo? E o meu filho ficava com babá, ele ficou com babá até ele ter idade para ir para a escolinha, tá? Então era bem próximo, né? A gente morava bem próximo à escola, a gente ia andando, era tipo 3 quarteirõezinhos nós já estávamos na escola, e eu comecei a levar, e ele entrou no maternalzinho. Então ele continuou ali, a partir de 1 aninho ele entrou na escolinha, tudo normal, tranquilamente, uma criança linda, maravilhosa, fofinha, gordinha, né? Nunca teve assim, toda hora uma gripe, nunca teve nada assim de, nossa, eu preciso de um plano de saúde muito poderoso porque meu filho tem alguns problemas, enfim, ele nunca precisou ser assistido assim tão de perto a ponto que ele tivesse que ter um plano de saúde, mas independente disso, ele tinha um plano de saúde e ele era cuidado pelo mesmo médico que cuidou a vida toda, que foi pediatra do meu filho mais velho, né, que hoje tem 22 anos. Então eu levava ele lá também, né, e tava sempre tudo bem, era uma febrezinha, raramente aquele narizinho escorrendo, nada demais, sabe, mamães? Então é muito difícil, né, a gente tomar um choque desses, porque ele era uma criança normal, aparentemente normal, saudável, e um belo dia ele apareceu assim no bracinho, uma picadinha, parecia uma picadinha de mosquito. Por que eu percebi aquela picadinha parecia uma picadinha de mosquito? Eu percebi porque a gente, quando trabalha com criança pequena, e eu sempre trabalhei a minha vida inteira com pré-escolar, a gente tem uma certa mania de estar sempre fazendo uma varredura no corpo da criança. A criança chega na escola, então a gente olha a criança toda, porque a criança pode estar com arranhadinho, a criança pode chegar com um roxinho, sabe? Alguma coisa aí que a mãe não viu, passou despercebido pela mãe. E quando essa criança chega na escola, a gente percebe isso. O que eu, Fran, sempre fiz? Fui lá e notifiquei, sabe? Olha, fulano chegou, tá com machucadinho, tá com arranhadinho, ele tá reclamando aqui. Por quê? Porque pode acontecer de a mãe achar que foi na escola e que a gente não viu, e eles são bebês. As crianças eram de 1 a 5 anos na escola que eu trabalhava, e o Pedro também estudava lá. Então a gente tinha sempre essa preocupação, né, esse zelo, né, com a criança. E quando eles se machucavam também lá na escolinha, o que acontecia? A gente avisava imediatamente, pegava o celular da mãe e avisava: olha, acabou de bater a cabecinha, o amiguinho mordeu, arranhou, e enfim, a gente sempre teve esse cuidado. Então eu sempre olhava muito o meu filho, e ali eu vi uma picadinha, parecia uma picadinha de um mosquito, e foi crescendo aos pouquinhos. Então eu levei meu filho ao médico, e o médico falou pra mim: Fran, isso aí é uma massinha muscular, porque ele é muito gordinho e ela vai dissolver, não é nada demais, fica tranquila. Isso eu levei ele 2 vezes. E por, enfim, inúmeros motivos, eu acabei parando de pagar, né, por causa dessa questão, eu parei de pagar o planinho de saúde dele. Aí, por 2 vezes, o Pedro precisou ir no UPA, né? E quando ele foi na UPA, também os médicos falaram que não era nada demais, que eu poderia procurar um ortopedista, enfim, alguma coisa, mas que eu não me preocupasse. E ali eu não me preocupei. Foi ali o meu grande erro, talvez, né? Tenha sido ali um erro, né? E que pode ter sido ou não. A médica falou que talvez não teria feito nenhuma diferença, porque
o câncer no bebê, na criança, nos pré-adolescentes, enfim, o infanto juvenil, né? Ele é rápido, ele espalha muito rápido, né? E por isso é importante também o diagnóstico muito, né, o mais rápido possível. E isso nem passava pela minha cabeça, né? De maneira nenhuma, não tinha nenhum histórico, gente, nenhum histórico na minha família de casos assim, né? E a gente seguiu, né, com o nosso filho assim. E por inúmeros motivos, tivemos problema no Rio, nós tivemos que mudar, né? Mudamos para Macaé. Né, eu perdi o meu emprego, eu já trabalhava há muitos anos nessa escola, inclusive o meu filho, né, que tem 22 anos hoje, né, ele fez a pré-escola dele lá, né, então quando eu fui morar no Rio, eu sou de Macaé, nascida e criada em Macaé e me casei e fui para o Rio de Janeiro. Quando o Gabriel tinha 1 ano e 7 meses, 2 aninhos, ele começou a estudar nessa escola onde o Pedro também estudou e que eu trabalhava, tá? Então, assim, a minha história dentro daquela escola foi muito longa. Então, por alguns motivos, enfim, eu fui demitida. Então, eu perdi o meu emprego e a gente tinha muitas contas. A gente morava em Copacabana, tudo muito caro, né? A gente morava onde as pessoas tiravam férias, né? A gente morava ali 2 quadras da praia, né? E meu marido também foi um fato ali, uma fatalidade, ele acabou ficando desempregado também, né? Então, o que eu tive que recorrer, eu tive que voltar para minha cidade natal, tá bom? E aqui em Macaé, quando nós chegamos aqui em Macaé, numa situação bem difícil, porque eu tive que abrir mão de muita coisa que eu tinha, porque quando eu cheguei aqui, eu vim morar numa vila, né, que o meu pai tem aqui em Macaé. É uma vila porque são quartos para alugar, kitnets, mas não é muito legal assim, sabe, dizendo. Então, o que aconteceu? Quero ser muito, muito franca com vocês, como eu sempre fui, tá? Eu cheguei aqui, ele me deu um barraquinho para morar, né? Então era algo muito distante da nossa realidade, né? Muito, muito distante. Era um barraquinho com 2 picozinhos de luz assim, de telha, que quando chovia, chovia mais dentro do que fora, né? E a gente vendeu tudo porque dentro da kitnet só cabia meu colchão. Eu trouxe o meu colchão, abandonei tudo que eu tinha, eu trouxe o meu colchão, trouxe a televisão, a geladeira, o fogão e as roupas. E todo o quarto do Pedro que eu tinha, todo o quarto do Gabriel, né, que ele morava comigo, ele ficou no Rio de Janeiro morando com o pai, até porque estava, né, estudando na escola dele, que ele estudava em Ipanema na época, né? Ele ficou para poder estudar e terminar o ano para depois vir morar em Macaé junto com a gente, tá bom? Então a gente veio meio que às pressas para cá e começamos a morar aqui. E com 2 meses, não, um mês morando aqui em Macaé, eu consegui um emprego numa escola, creche escola, onde eu trabalhei muitos anos quando eu morava aqui em Macaé ainda, né? Fui muito bem acolhida lá pelas pessoas, pela Deia, que inclusive é uma pessoa maravilhosa, que sempre me ajudou muito todas as vezes. Inclusive quando ela arrumou esse emprego, essa vaga para mim lá na escola dela, que é uma creche escola, nem precisava, sabe? Nem precisava de gente para trabalhar, mas ela arrumou essa vaga para mim, para me ajudar. Meu marido é farmacêutico, né? E ele começou a procurar emprego e colocar currículo e começou a fazer uma como que fala? Quando você está fazendo aquele processo para entrar, sabe? Na farmácia. Então ele começou, acho que foi na Pacheco, né? E infelizmente ele teve que parar no meio do processo. Por quê? Porque um médico que mora aqui em frente à minha casa, nos alertou com relação ao bracinho dele, que o caroço estava crescendo e que estava muito durinho e que aquilo não era normal, diferente do que os médicos falaram, que aquilo que iria espalhar e desaparecer. Então a gente foi procurar ajuda.
né? Então aqui em Macaé nós começamos a fazer os exames, aí imediatamente meu marido parou, né? Parou o processo para ser admitido na empresa, para poder cuidar do Pedro e ver o que estava realmente acontecendo, e as notícias cada vez mais eram aterrorizantes, sabe? Muito, muito difíceis de estar ouvindo aquilo tudo, sabe? E veio a suspeita de que poderia ser um câncer, então ele começou a fazer alguns exames aqui na minha cidade, né? E a gente tinha o meu emprego, ele não tinha emprego, a gente estava tentando recomeçar aqui em Macaé e nós tínhamos um bebê de 3 meses que estava com suspeita de câncer, né? E a gente não tinha dinheiro para ficar indo para lá e para cá com o Pedro, né? Porque de Macaé para o Rio são 3 horas e meia no máximo, mas era ali uma passagem que teria que pagar. E psicologicamente, a partir daquele momento, eu fiquei muito, muito, muito desesperada, sabe? Aquele tipo de mãe que não conseguiu nunca levar o filho sozinha para tomar uma vacina desde que nasceu. Essa é a Fran. Então, o meu marido tomou as rédeas da situação, até porque ele também é, né, da área de saúde, então ele começou a fazer esse processo de ir e vir, que às vezes ele ia 1, 2, 3 vezes, né, a cada 15 dias, 10 dias, tinha que estar indo para o Rio fazer esses exames, né? Quanto aos lugares onde ele fazia esses exames, essas coisas assim, mais assim, eu prefiro que o Evandro esteja relatando para vocês, tá? Porque ele que foi fazer todo esse processo de ir para lá. E eu psicologicamente já estava em frangalhos antes mesmo só com a possibilidade do meu filho estar com essa doença, que era algo muito distante da minha realidade, que é distante da sua realidade, da realidade de muitas pessoas, né? Era tudo muito, muito assustador. Mas é isso, meus amores, eu vou parar por aqui, né? Porque o vídeo já tá aí com 16 minutos e pouco, quase 17, vai ficar muito longo e cansativo, tá? Então eu vou fazer o vídeo por episódiozinhos para vocês irem assistindo, porque eu gostaria que vocês assistissem aos pouquinhos também, para que vocês entendessem, né? E esses vídeos são vídeos que eu quero fazer para estar motivando vocês a cuidar da saúde de vocês, prestar um pouquinho mais atenção, sabe? Porque eu me culpo muito, porque eu acho que se eu tivesse despertado antes, se eu tivesse duvidado dos médicos antes, talvez a gente teria sofrido mais, e meu filho também, porque o Pedro, ele é um grande guerreiro, é uma criança maravilhosa, uma criança incrível, né? Vocês conhecem ele muito bem, vocês conhecem ele até mais, né? Vocês que acompanham a gente lá pelo Instagram, não é verdade? Porque ele lá, ele vem muito mais espontâneo, ele canta, ele dança, ele brinca, ele faz piada, ele é a sensação, e eu sei que vocês amam quando ele aparece por lá. Então eu vou parar por aqui, tá bom? E vou continuar o vídeo. Então vou botar continua pra gente poder continuar essa história aí. E eu sinto que é de Deus. Eu venho há muitos anos tentando falar sobre esse assunto e sempre foi muito difícil para mim. O meu marido, ele sempre falou muito sobre isso, ele sempre conseguiu dar o testemunho, né, do caso do nosso filho, mas eu sempre tive muita dificuldade, eu nunca consegui falar, e de alguma forma hoje eu me sinto mais capacitada para falar, embora fique aqui com taquicardia, nervosa, suando, né, e falando sobre isso, mas é a forma que eu encontrei de estar enaltecendo o nome do Senhor e falando aqui para vocês, né, não falando de uma em uma pessoa, que é um desconforto muito grande, tá bom? Então é isso, meus amores, esse vídeo vai ter uma continuação, eu espero poder estar esclarecendo aí, né,
sobre a nossa história, que muitos de vocês têm curiosidade, eu acho super normal que vocês tenham, eu também teria, tá bom? E é isso, um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amo vocês, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa seu like, compartilha, ative as notificações e sejam sempre muito bem-vindos. Tchau!